Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e a propositura do meu trabalho é a observação dos sons, utilizando sons em contações de histórias e dramatizações. Eu sempre gosto de utilizar a música, porque eu acredito que os alunos eles se motivam mais, se inspiram mais e a gente produz alguma coisa junto, eu tocando violão, eles encenando alguma coisa. A propositura seria inicialmente com alunos do quinto ano. Eu acho que dá para explorar os textos que eu tinha escolhido, Incidentes na Casa do Ferreiro, de Luiz Fernando Veríssimo, e A Velhinha de Taubaté, que são dois excelentes contos para se trabalhar em sala de aula. E então eu acho que dá para fazer muita coisa com os textos do Veríssimo, né? São muito bons e eu vou fazer algumas proposituras de trabalho que eu pensei em executar dentro da sala de aula com alunos. Olha só, eu aqui fazendo uma experiência com músicas. Instrumentos simples, uma colher, copos de diferentes níveis de água, ó, diferentes níveis de água, um mais cheio, um pouquinho menos, um maior, um mais pequeno, né? Então eu vou provar que isso é possível, nós tirarmos músicas. Tem as latinhas aqui também, latinha de Nescau, comum, todo mundo tem em casa, e uma colher. Olha só. Agora eu vou aguçar a criatividade do aluno para que ele também desenvolva essa técnica na casa dele para a apresentação do trabalho dele. Olha só. Mais ou menos isso. Eles vão criar ritmo, eles vão criar melodias, eles vão criar as músicas não com o violão, não com a bateria, não com o teclado, coisas caras. Se a escola tiver, ok. Mas se a escola não tiver, eles mesmos podem criar as músicas lá na casa deles para apresentar o trabalho de forma criativa, entende? Bem, continuando o trabalho, a observação dos sons foi impressa, né? Eu imprimi aqui direitinho o trabalho que eu fiz. As crônicas também estão impressas, as crônicas que serão trabalhadas com os alunos. Então, assim, ó, no primeiro dia, a gente iria trabalhar com o texto propriamente dito. Nós pegaríamos as crônicas, leríamos as crônicas para os alunos terem conhecimento. Até pode ser impresso, eles levam para casa também, né? Para eles terem no caderno, para eles conhecer Luiz Fernando Veríssimo, o autor que a gente está trabalhando, e saber que é gaúcho, natural de Porto Alegre. Então, todas essas informações a gente passa para o aluno no primeiro dia. Já no segundo dia, a gente vai atiçar a maneira como que o aluno vai entregar o trabalho proposto. Então, o que eu vou mostrar para o aluno? Que não precisa ele ter um violão caro na casa dele para criar uma música. Por exemplo, eu gosto de ter... Ele não precisa ter materiais caros na casa dele para criar músicas. Eles podem utilizar a criatividade para fazer música do jeito mais simples possível, jeitos que... Entenderam? Então a gente vai atiçar a criatividade. Ele vai produzir música com copos,
águas, tonalidades, volumes d'águas diferentes, né, no mesmo copo, dá um barulho diferente. E lata, barulho na lata. Então, assim, a gente vai colocar o aluno, ele pode produzir o trabalho dele, ele pode produzir a música dele da melhor forma possível, para surpreender as pessoas a quem eles querem apresentar o trabalho. Então, a gente vai trabalhar isso. Lá no terceiro dia, nós vamos ver assim, tema de casa. O que eles vão fazer na comunidade ali que eles moram, no bairro que eles moram. Eles vão chegar em casa e ver assim, o que o pai, a mãe, o avô, eles tinham de música antigamente, assim, que pudessem auxiliar o aluno. Se eles tinham violão, se eles tinham algum instrumento de música em casa, que pudesse auxiliar o aluno a produzir um ritmo, a produzir uma música. Então, e pessoas da comunidade também. Se na comunidade que eles moram, ali no bairro que eles moram, na rua que eles moram, tem alguém que toca algum tipo de música, que tenha algum tipo de instrumento na sua casa, seja para apresentação da igreja, seja para apresentações locais, seja para hobby particular ali da pessoa. Então, assim, nós iríamos deixar isso de tema de casa para o aluno. Lá no quarto dia, nós poderíamos fazer brincadeiras, jogos, envolver o conteúdo proposto ali do que a gente está trabalhando, das crônicas que a gente está trabalhando, fazer uns jogos, umas brincadeiras, não só na área de português, não só na área de matemática, mas na área de português, na área de matemática, na aula de artes, na aula de educação física, fazer com que o aluno perceba que aquele conteúdo ele é importante dá para trabalhar de várias formas, que ele é importante para todas as matérias dentro do contexto escolar. Então é mais ou menos isso, é basicamente isso que eu gostaria de dizer, assim, né? E lá no último dia, aí nós veríamos a apresentação, a produção que eles fizeram, né? A produção que o grupo desenvolveu, o que o grupo fez para trabalhar com aquele texto que a gente estava trabalhando, para mostrar o que aprenderam daquele texto que a gente trabalhou em sala de aula. Então, na verdade, seriam basicamente isto. O professor ele tem que ser criativo, ele tem que aguçar a criatividade do aluno, e trabalhar com música, na minha opinião, é sempre uma forma interessante de chamar a atenção do aluno, porque o aluno ele fica feliz, ele fica faceiro, ele quer mostrar que ele sabe, e a gente vai ver tudo isso. Então, a gente tem que trabalhar ali, o começo bem trabalhado, bem estimulado, para que os alunos, né, tenham vontade de fazer o trabalho. Quando estiverem fazendo o trabalho, claro, o professor vai auxiliando na medida do possível, vai pedindo que eles busquem novas fontes lá, né? Trabalho de pesquisa, vai lá no Google, né? Pega os Chromebooks, vai lá no Google, dá uma pesquisada. Então, finalizando, tem muita coisa que pode ser trabalhada no nosso trabalho, assim, na observação dos sons, quando se trabalha com sons, com alunos dentro de uma sala de aula. Também vale lembrar que nós teremos a possibilidade de ter alunos especiais que não toleram barulhos, como é o meu caso, tem perturbação com barulho. Aí a gente vai ter que fazer atividades de outras formas, talvez músicas de relaxamento, sabe? Alguma atividade proposta diferente. Então, assim, ainda no trabalho aqui, o que vale ainda destacar no trabalho, quando se trabalha outras proposituras, este trabalho pode ser utilizado em aulas de literatura, língua portuguesa ou artes, para desenvolver a capacidade crítica e interpretativa da leitura de texto. O trabalho amplia o entendimento sobre a linguagem figurada e humor literário. Então, assim, tem várias maneiras que a gente pode trabalhar o mesmo conteúdo de forma mais criativa, de forma mais envolvente, de forma mais atraente.
E aí lá no final da semana, o aluno vai apresentar aquilo que ele entendeu. Então, esta era a minha dica para finalizar esta apresentação. Muito obrigado.